Muitas casas espíritas querem concorrer com as atividades que são do Estado. Então, o Estado faz uma creche, a casa quer fazer uma creche também. Muitas casas espíritas faz isso e muitas vezes não dá conta de manter a creche quando a prefeitura, o Estado, a União deveria fazer. E se se o espírita fizer, eles não fazem. Então, eu gostaria de isso. E aí tem uma frase que eu vi na internet, eu queria que você comentasse ela à luz da doutrina espírita. A política pública deve chegar antes da caridade material. Como é que a doutrina vê isso? Você falou lá que tem 4 atividades da caridade que a gente vai fazer com a família. O último seria com os pobres, preferencialmente os mais miseráveis. Mas aí também existe, né, os assistentes sociais espíritas, a gente tem visto que nesse discurso, a gente tem que tomar cuidado para não invadir uma área que é dever e obrigação do Estado. Como é que a gente poderia ver isso à luz da doutrina espírita e do movimento espírita? Na verdade, Allan Kardec, isso foi um viés que o movimento espírita tomou no século passado de se autodeclarar um movimento assistencial. Então, de certa forma, o movimento espírita e algumas cidades achou que a prerrogativa da assistência é dele e acaba se sentindo incomodado quando o Estado vem cumprir um papel que lhe é próprio. Porque a política pública assistencial é tarefa essencial do poder público. É o poder público municipal, estadual e federal que tem as suas políticas estabelecidas na própria Constituição e nas demais leis, como a LOAS, que estabelecem o regramento para o atendimento assistencial. Então, essa é a função precípua que o Estado, como ente, né, o poder público precisa exercer. O movimento espírita ele entrou nesse cenário pela fragilidade que o Estado brasileiro apresentava no século XX. Nós tivemos até escola, me diga se tem sentido a gente ter escola pública. O movimento espírita criava a casa, criava a instituição, colocava as cadeiras, o quadro, criava toda a infraestrutura e as prefeituras inseriam os professores para o trabalho, que às vezes colidia frontalmente com a forma como o movimento espírita entende que a gente tem que cuidar das pessoas. Então, ali, na década de 50, na década de 60, escolas públicas que eram mantidas fisicamente pelo movimento espírita e funcionalmente pelo Estado, com práticas equivocadas, com castigos, com determinadas vivências absolutamente opostas ao pensamento da doutrina espírita e cristãos, mas que existiam, que viviam dentro do ambiente espírita. Isso foi um período da nossa história em função da fragilidade que o poder público possuía. Mas só que 50 anos depois, o próprio Estado brasileiro ele foi se dotando de postos de saúde. A gente tinha muito, no início do século XX, as farmácias homeopáticas, que eram onde se oferecia receituário. Por quê? Porque não tinha posto de saúde, não tinha médico, não tinha nada, o cara ia no centro espírita e recebia uma receita e ele pegava lá o medicamento homeopático, ou às vezes até o alopático, que a gente conseguia por amostra grátis, e distribuía no centro. Hoje isso mudou muito no Brasil. Só que o movimento espírita, de certa maneira, em algumas cidades, ele não se reinventou, disse assim, não, mas a minha tarefa principal não é essa. Eu vou atender a questão da carência assistencial secundariamente, quando o braço, como se eu fosse o longa-manos do Estado. Então, o Estado não conseguiu fazer, aí eu entro oferecendo o meu suporte por um aspecto de misericórdia. Na medida em que o poder público se fortalece, vai acontecendo um natural recuo do movimento espírita, até porque, às vezes, as práticas do movimento espírita elas estão colidindo com as políticas públicas, lamentavelmente. Eu tive um tempo da minha vida que eu fui secretário de planejamento do município em que eu vivo. Então, eu cuidava do orçamento do município, da parte urbanística, coordenava as demais secretarias do município,
E um dia eu recebi o pessoal da Secretaria de Saúde. Marcaram uma reunião comigo e a equipe de saúde veio. Não era o secretário, era a equipe de rua de saúde. Aí eu cheguei, entrei, peguei já o orçamento, abri o orçamento em cima da mesa para ver o que eles iam pedir, porque o pessoal ia lá para pedir dinheiro, né? Aí abri o orçamento, digam o que é que vocês querem. Aí disse, não, nós não viemos falar hoje com o secretário, não. A gente veio falar com o espírita. Eu digo, ixi, será que vão querer já um tratamento espiritual? O que é que esse povo quer? Nós queríamos falar com o espírita. Aí eu, tá bom, o que é que vocês precisam? Nós estamos precisando que você nos ajude, porque nós temos um trabalho de atendimento ao pessoal de rua e o movimento espírita está trabalhando contra o nosso trabalho. Aí eu disse, em que sentido? É que nós criamos um albergue para levar o pessoal de rua para o albergue. E a gente leva eles para o albergue e ali a gente acolhe, medica e oferece um local para ele para tentar resgatar o cara da condição de rua. Tá, e daí? Não, e daí que o centro espírita de vocês oferece a sopa lá no centro espírita e o cara toma essa sopa e ele diz, não vou para o albergue, que eu tomo a sopa e fico na rua. Então, eu queria ver com você como é que a gente faz essa parceria, porque a gente tenta levar o cara para a instituição e vocês tiram o cara de dentro da instituição. Aí, então, vamos marcar uma reunião para a gente poder encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente possa fazer esse trabalho. Aí nós encontramos um ponto de equilíbrio em que a gente oferecia a sopa e deixava o pessoal da prefeitura circulando ali para levar o pessoal para o albergue, e aí a gente encontrou um ponto para fazer a manutenção das duas atividades sem conflito. Mas estava acontecendo um conflito de interesse, porque eles não queriam, não dá nada para eles, não entrega nada para eles sentirem que estão com fome e ir lá para o albergue para comer. Aí vocês dão a comida, o cara não vai. Tá bom, vamos conversar. Então, essa revisão da maturidade do movimento espírita do ponto de vista assistencial, ela é muito importante. E a gente precisa se rever, porque a própria assistência social, no curso dessas últimas décadas, ela se reviu, ela se reinventou de maneira muito intensa. Nós tínhamos, na verdade, no movimento espírita brasileiro, muito assistencialismo e pouca assistência. Nós tínhamos orgulho de dizer, olha, a avó dela tomava sopa, a mãe dela tomava sopa, agora ela está vindo aqui tomar sopa. De 50 anos alimentando essa família. É um sinal de que o trabalho não era consequente, era um trabalho que não tinha interesse na promoção dos indivíduos. Então, são questões que o movimento espírita precisa amadurecer no sentido de acolher as pessoas e promover dos indivíduos uma alteração do estado de dependência dela do trabalho assistencial, ou seja, o trabalho assistencial existe para deixar de existir. Ele existe para que ele consiga promover as pessoas e então desaparecer quando ele conseguir promover os indivíduos. Isso faz parte de um fenômeno que a gente está vivendo. Tudo isso é razoavelmente novo. O movimento espírita tem as suas dificuldades de alteração, porque é um movimento livre, não é um movimento que tenha hierarquia, para que alguém possa promanar um comando para toda a estrutura dos nossos centros espíritas, mas é preciso que um trabalho de conscientização, através do movimento de unificação, seja feito programando progressivamente uma revisão desses conceitos. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade aqui no meu estado, porque o trabalho de evangelização na periferia é sempre com sopa. Digo, gente, se vocês dão sopa e fazem evangelização, isso não está certo. Vocês estão vendendo doutrina em troca de sopa. Então, se vocês forem fazer assim, não obriga as crianças a assistir a evangelização. Assiste se quiser. Se não quiser, pode vir tomar a sopa do mesmo jeito, que não faz falta. Não vai não estabelecer regras de proibição. Ah, a senhora não assistiu palestra? Então não vai levar sopa. Todo mundo vai ter direito. Quem quiser vir assistir a evangelização faz. Então foi a maneira que a gente encontrou aqui para não descontinuar o trabalho, mas também não ficar ao arrepio da lei, definindo que as pessoas tenham que obrigatoriamente ter um encontro doutrinário para depois ser beneficiado com algum tipo de assistência.